Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Eu vou ler na NVT, nova versão transformadora, que diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. É um texto confrontador. Pela manhã, eu falei sobre as 3 funções do sal. Quem esteve aqui deve estar lembrado: conservar, dar sabor e curar. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o valor do sal e do perigo do sal perder o sabor. São 2 pontos apenas, uma mensagem breve, mas é importante. Jesus afirmou aí primeiramente que somos o sal da terra, não é isso? E depois ele enfatizou sobre o perigo de perdermos o sabor. Sendo assim, vamos ver primeiro o valor do sal no presente e o valor do sal no passado. O valor monetário. Eu não sei se você sabe, no presente o sal é um dos produtos mais baratos da cesta básica. Mais baratos. No mercado está aí por volta de R$4 um saquinho de sal. Em alguns eventos beneficentes, o sal não serve como ingresso. Pode trazer qualquer coisa, açúcar, arroz, feijão, mas não tragam sal. O sal é tão insignificante atualmente, mas tão insignificante, que até 2023 ele não constava ou não fazia parte da cesta básica nacional. No entanto, no passado o sal tinha uma importância comercial grande, queridos, grande. Tinha muito, mas muito valor. Os gregos, por exemplo, estavam acostumados a dizer que o sal era divino. Chegavam ao ponto de divinizar o sal, de tão precioso que era. Os romanos diziam que nada era mais útil do que o sol e o sal. Sol e sal. O sal era precioso, valioso, caro. Tá animado, hein? Fica à vontade, esquenta não, deixa ele à vontade. Só os da antiga vão lembrar, da Rádio Relógio e da programação de conhecimentos gerais que essa rádio transmitia. Com certeza Gelton lembra, Rodriguinhos que não lembra não, lembra? Você sabia? Lembra, irmã? Você lembra, Dani? Também? Não, bem, nem dei, você lembra? Acompanhou? Biana não, Biana novinha. Então tinha uma programação e eu gostava, eu era jovem lá por 15 anos, eu ficava ali que eu queria aprender. Você sabia? E trazia sempre um conhecimento, atual, antigo. E eu quero pegar uma carona nessa pergunta para enfatizar algumas curiosidades sobre o sal. É interessante. Você sabia, por exemplo, que as muralhas da China, elas foram construídas com os lucros do sal? Você sabia que no século III a.C. o sal era considerado um alimento de luxo na mesa dos magnatas? Só quem tinha muito dinheiro tinha sal. Você sabia que no passado o sal era chamado de rocha comestível pelo ser humano? Você sabia que em alguns momentos da história os soldados romanos eles eram pagos com sal e que daí veio a palavra salário, que também deu origem à palavra soldado, de soldo, de sal. Aliás, a palavra salário significa pagamento com sal, salário. Então, quando você recebe um salário hoje da empresa, o termo vem lá, do sal. Você sabia também que a palavra salada tem origem também no sal, devido aos romanos colocarem sal nas verduras? Daí vem a palavra salada. Você sabia que em 1710 aconteceu aqui no Brasil a revolta do sal, por causa do seu alto valor comercial? Você sabia que no passado já aconteceram guerras e mais guerras por causa do sal, de tão valioso que ele era? Você sabia que na Idade Média o sal valia mais do que o ouro em alguns lugares? Parece até a história da carochinha, História de pescador, mas valia mais do que o ouro. Você sabia que o Mar Morto, lá em Israel, ele tem tanto sal, mas tanto sal, que ninguém consegue morrer afogado. A pessoa não afunda, flutua. Agora,
você sabia do valor que você tem como sal da terra? Você tem um valor. Você sabe que seu valor é tão grande, mas tão alto, que o inferno inteiro luta para te afastar de Deus. Quando Jesus disse você é o sal da terra, tem as propriedades que nós falamos no início, mas tem a questão valorizada também. Nós temos um valor. Irmãos, nunca podemos nos esquecer do valor que temos para Deus. Fomos comprados por um alto preço. Preço de sangue, preço de cruz. E o diabo sempre vai tentar nos convencer de que não temos valor algum, que somos mais um, não prestamos para nada, somos mais um na multidão, somos um zero à esquerda. O diabo sempre vai falar isso no nosso ouvido, sempre vai buzinar no nosso ouvido palavras como essas. O diabo sempre vai lutar para que caiamos no pecado e com isso cheguemos à conclusão de que somos uma porcaria ambulante e que não temos valor algum. No entanto, quando Jesus disse, vocês são sal da terra, ele sabia exatamente o que estava falando. Ele sabia o valor que o sal tinha naquela sociedade. Jesus sabe também do valor que nós temos para ele. Você tem um valor. O Espírito Santo habita em você. Amém? Como exemplo do valor que o ser humano tem, Jesus contou certa feita 3 parábolas em sequência, lá em Lucas 15. E é muito interessante a sequência dessas 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Nas 3 histórias, Jesus mostra o valor da ovelha perdida, o valor da moeda perdida e o valor do filho perdido. Na primeira parábola, ele contou a história de um homem que tinha 100 ovelhas. E dentre essas 100, uma se perdeu. O que esse pastor faz? Ele deixa as 99 no deserto e vai em busca da perdida, pois era de grande valor. E quando ele chega, acha aquela ovelha, diz o texto, Lucas 15, ele a põe nos ombros, leva para casa e faz uma festa com os amigos, uma celebração, porque a ovelha perdida foi encontrada. E Jesus conclui dizendo, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí eu te pergunto, será que existem pessoas justas que não precisam de arrependimento? Jesus disse, né? Mas será que Jesus foi irônico? Qual a tônica da palavra de Jesus ali? É claro que não existem pessoas justas, pessoas que não precisam de arrependimento. A Bíblia diz que todos são pecadores, todos precisam se arrepender de seus pecados, todos nascem em pecado precisando de um Salvador. Mas de acordo com a história contada por Jesus, muitos acham que são justos e que arrependimento, sabe para quem é? Arrependimento é para maconheiro, para prostituta, para pedófilo, para ladrão, estrupador, maníaco sexual. Se a pessoa ela é gente boa, né, aos olhos humanos, então ela não precisa de arrependimento. Isso é o que as pessoas pensam, mas a Bíblia diz que todos pecaram e todos precisam de arrependimento. Na segunda história, Jesus fala de uma mulher que tinha 10 moedas, mas uma se perdeu dentro de casa, né? E ele faz uma faxina, ela faz uma faxina geral, e quando encontra a moeda perdida, reúne as amigas e diz, alegrai-vos comigo, porque achei a moeda perdida. Jesus conclui dizendo que eu vos afirmo que de igual modo há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aquela moeda perdida, que simboliza o homem perdido em seus delitos e pecados, era de grande valor para a mulher, que simboliza a igreja do Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Por fim, Jesus contou a história do filho pródigo, que pede a herança do pai e sai de casa. Pede a herança com o pai vivo, uma afronta naquela cultura. E é o chamado rebelde sem causa. Não tinha motivos, né? Se via totalmente com óculos embaçados, óculos escuros. Ele gasta o que? Todo o dinheiro com orgias, fica na rua da amargura, desce ao fundo do poço,
Ele se lembra da casa do pai e decide voltar como empregado. Ao chegar em casa, o pai o recebe, diz o texto, o abraça, o beija e faz uma festa para comemorar sua volta, dizendo: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou seja, aquele filho tinha muito valor para o pai. Amados, essas 3 histórias contadas por Jesus têm algo em comum. Enfatizam o valor de uma alma e o amor de Jesus por elas. Repito então, você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Como o sal do passado, você é valiosíssimo. Em Mateus 6:26, o Senhor Jesus disse: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha o valor aí. Jesus disse aqui que nós temos valor. Você é precioso para o Pai Celeste. Você pode pensar que ninguém te ama, ninguém te valoriza, ninguém quer você por perto. No entanto, eu quero dizer que Jesus te ama. E Ele demonstrou isso na cruz do Calvário, morrendo por você e por mim. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em João 15, versículo 13 e 14, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Jesus te chama de amigo, se você faz o que Ele manda. Agora, reflita. Pense. O diabo constantemente nos diz que não temos valor. Mas por que ele se interessa tanto por nós? Se ele diz que não temos valor. Por quê? Por que ele faz de tudo para nos afastar de Deus? Por que será que ele tenta diariamente nos fazer mudar de lado? Éramos do lado dele, fomos por lado de Jesus, mas ele nos quer de novo ao seu lado. Se não temos valor algum, por que será que o diabo, o fedorento, anda em derredor, procurando a quem possa tragar, devorar, destruir? Amados, ninguém deseja algo sem valor. O diabo sabe o valor que temos para Deus e por isso faz de tudo para nos afastar dele. Mas Deus também nos valoriza. Fomos comprados por um alto preço. O preço foi de sangue. Lembra aquele hino antigo que diz: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse o seu irmão. Então ninguém paga um alto preço por algo sem valor. É uma questão de lógica. Jesus derramou seu sangue precioso por nós. E mais, você sabia que o valor de um produto, ele é determinado pela pessoa que o fez, que o fabricou, que o projetou? Isso nós vemos no mundo secular. O valor de muitos quadros, por exemplo, é determinado pela pessoa que o pintou. Por exemplo, foi leiloado um quadro de Pablo Picasso e o valor pago foi 500 milhões de reais. Eu não daria 10 reais, mas há quem valorize. Por quê? Pablo Picasso. O valor de muitas roupas é determinado pela marca ou pelo estilista que as projetou. Exemplo, uma calça da Lacoste custa aí, em média 700 reais. Não tenho coragem. Mas, não, estou desatualizado. Uma bermuda 550 ou mais? É esse valor? O Gel está inteirado nos valores. Um tênis simples, 700 reais. Pode ver que a roupa dele é toda Lacoste. Brincadeira. E tem outra grife americana que estava vendo aí dos pastores gospels que só usam aquelas roupas, não sei nem qual o nome, Cusse, esqueci o nome. É coisa absurda, um tênis de 10 mil reais. Eu falo, meu Deus, que loucura. Uma jaqueta de 8 mil reais. Mas por causa da marca. É o valor, é a marca. Da mesma maneira, a nossa alma, sabe por que é valiosa? Porque é projeto de Deus. Foi criada por Deus. Foi originada pelo Senhor.
É por isso que o diabo tem tanta sede de você e de mim. Foi Deus que nos projetou, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Davi escreveu no Salmo 139, versículo 14, o seguinte, e isso serve para nós, e Davi falou dele: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado no ventre da mãe. O Salmo 139 vai falar ali de um embrião. Estávamos lá, e Deus já via, já estava tecendo, já estava formando os nossos órgãos, o pulmão, o rim, coração, o cérebro. Gente, o próprio corpo humano já é a prova da existência de Deus. Pensou? Você vai dormir, está tudo funcionando? Coração está batendo, está jogando sangue por todo o corpo humano. A visão, algo tremendo. O rim. Gente, só dá valor, ao prazer de ir ao banheiro urinar quem perde os rins. Olha que prazer, olha que maravilha. Você não faz força, bebe água, o próprio rim filtra tudo, tira as impurezas. E quem perde o rim tem que ir para uma máquina fazer hemodiálise para filtrar. Não pode beber água. Eu via meu cunhado, a agonia de beber a metade de um copo de água assim, porque não podia beber muito, porque se bebesse muita água ia direto para o sangue. Valorize o que você tem, amém? Teu rim, teu coração, teu fígado, teu pulmão, seu cérebro, teu raciocínio, tudo é maravilha de Deus, maravilha da criação do Senhor. Portanto, já vimos o valor do sal no passado e agora vejamos a parte mais delicada, o perigo do sal perder o sabor no presente. Porque há um valor, nós temos valor, mas podemos desvalorizar esse valor, jogar tudo para o alto, como muitos têm feito, muitos. Jesus disse em Mateus 5,13, mais uma vez, que se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Então Jesus falou aqui da possibilidade de perder o sabor. Amado, sabe o que faz o sal perder o seu sabor? As impurezas, a sujeira, as misturas fazem com que o sal perca o sabor e, por fim, não preste mais para nada, nem para adubo, só para ser pisado pelos homens. Sabe o que faz o crente perder seu sabor? O pecado. Sabe o que faz o crente perder o seu sabor? O mundanismo. Queridos, se perdermos nosso sabor, o mundo perde o senso de justiça, o mundo perde o senso de verdade, o mundo perde o senso de bondade, de amor. Quando a pessoa começa a se afastar da igreja, ela vai perdendo seu sabor. Quando a pessoa deixa de buscar Deus, de orar, ler a palavra, jejuar, ela vai perdendo o sabor. Quando ela começa a voltar a andar com velhos amigos e amigas, ela vai perdendo o seu sabor, e um abismo vai chamando outro abismo, e a pessoa volta a frequentar os bares da vida, volta a usar drogas, volta a fumar e a se afundar nos vícios. E o que mais temos visto hoje em dia são escândalos na igreja cristã. Pessoas que voltam e às vezes vão para o mundo, mas continuam na igreja. Irmãos, eu vi hoje uma cena deplorável de um pastor dentro da igreja sambando, as irmãs cantando louvor e ele de cueca. Eu falo, gente, esse povo está muito doido. E era louvor dentro da igreja. Imagine seu pastor fazendo isso. E coisa ridícula, e um homem ridículo. Então a pessoa volta a amar o mundo, assim como Demas amou o mundo, se afastou de Paulo, se afastou de Deus. E ele era um cooperador do apóstolo Paulo. Amados, a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. E se não há diferença, não há cristianismo. A igreja é chamada do mundo, está no mundo, mas não é do mundo. Mas ela é chamada de volta ao mundo, para testemunhar ao mundo e não para se mundanizar. Estamos chegando à época de carnaval. Quantas igrejas vão para o baile? Vão para a rua para evangelizar? Algumas fazem um trabalho sério, realmente. Não vão para bloco, não vão para bagunça.
mas outras não, se igualam ao mundo. Uma das características do mundo em que vivemos é a diminuição de exigências morais, né? Hoje em dia é proibido proibir. Tudo é liberado. Tudo que você, se quiser, queridos, congregar numa igreja que pode tudo, o que não falta é a igreja sim. Mas não é essa a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem limites, tem regras. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse o seguinte a Timóteo: conserva-te a ti mesmo puro. A ti mesmo puro. Jesus disse em Marcos 9,50: tende sal em vós mesmos. Amados, temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Temos que ter cuidado. Se deixarmos, as impurezas vão se impregnando em nós, vão se acumulando, até perdermos o sabor de vez. Se não tivermos sal em nós mesmos, vamos apodrecer, e apodrecer as pessoas que estão à nossa volta. Se não tivermos sal em nós mesmos, vamos apostatar da fé, vamos nos entregar de vez ao pecado, vamos ceder às inclinações da nossa natureza pecaminosa. E quando isso acontece, deixamos de ser sal da terra para sermos pisados pelos homens. Deixamos de ser luz do mundo para sermos trevas. Quando perdemos o nosso sabor, estamos desviados e para nada mais prestamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus usa termos fortes, queridos, dizendo que se o sal perde o sabor, é lançado fora, é pisado pelos homens. É forte isso. Não serve nem para adubo e nem para o monturo ou para o lixo. Repito, o sal perde sabor quando ele se degenera ou quando outras coisas são misturadas a ele. Aí ele fica sem sabor. Em Lucas 14:34, o Senhor Jesus diz: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, é lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, o que está em jogo aqui não são falsos convertidos que pareciam ser sal, né? Esse é o argumento de muitos. Não perdeu o sabor porque nunca teve sabor. Até porque eles não poderiam perder o sabor se já não tivessem tido o sabor. Jesus primeiro fala: vocês são sal, mas se esse sal perder o sabor, complicado. Se Jesus estivesse falando de falsos convertidos, ele não teria dito que eles eram o sal da terra, mas teria dito: eles parecem ser o sal e consequentemente perderam o sabor. Mas o texto transmite aqui a ideia de algo real, de alguém que realmente foi salvo uma vez, de alguém que era sal de verdade, mas que perdeu o sabor. Mas ao invés de dizer que este sal nunca poderá perder o sabor ou deixar de ser salgado, Jesus diz exatamente o contrário. Ele diz o quê? Que é possível o sal perder o seu sabor. Ou seja, uma vez sal não significa que você sempre será sal. Desenhando, uma vez salvo não é sinônimo de sempre salvo. Nessa semana eu li uma história verídica de um pastor que perdeu o seu sabor, deixou de ser sal. História real, queridos, não é história de pescador, não. Isso aconteceu nos idos de 1977 na China, China comunista. 2 adolescentes cristãs foram presas pelo PCC, Partido Chinês Comunista, é o chamado PCC, ou Partido Comunista Chinês. O pastor dessas jovens também foi preso. Imagine, 2 adolescentes e o pastor, os 3 foram presos. Desde o início o pastor demonstrou muito medo. O policial comunista, vendo isso, que o pastor estava muito medroso, falou para ele o seguinte: se você atirar nessas garotas idiotas, eu o deixarei voltar livre para casa. Qual foi a proposta? O pastor matar as ovelhas, literalmente. O comandante pegou a arma, colocou na cabeça do pastor e o ameaçou se ele não fizesse o que estava mandando fazer. Ia matar o pastor, mas se ele matasse as ovelhas, ele sairia livre, leve e solto. O pastor, todo nervoso, disse: tudo bem,
eu vou fazer o que vocês me pedem. Eu vou matar essas adolescentes idiotas. Foi a expressão que ele usou. As duas adolescentes esperavam pacientemente na cela pelo momento de serem executadas. Elas sabiam que não ia sair dali. Até porque elas eram cristãs. E era proibido ser cristão na China. E elas se confortavam uma à outra e oravam bastante na cela. Os guardas vieram e as levaram ao paredão da morte. Elas foram colocadas contra uma parede. E o pastor delas foi trazido por 2 guardas. Imaginem a cena, queridos. Então colocaram uma pistola na mão dele. As garotas cochicharam uma para a outra, então abaixaram a cabeça em reverência ao pastor. E uma delas disse o seguinte: antes que atirem nós, queremos muito lhe agradecer por tudo o que o Senhor significou para nós. Você nos batizou, nos ensinou o caminho para a vida eterna e nos deu a ceia do Senhor, com a mesma mão que agora nos aponta o revólver. Que Deus o recompense por tudo que fez por nós. Você também nos ensinou que às vezes os cristãos podem se enfraquecer. Às vezes o cristão pode cometer pecados terríveis, mas podemos novamente ser perdoados pelo Senhor, porque Deus é misericordioso. Quando você se entristecer pelo que está prestes a fazer conosco, não se desespere como Judas, mas se arrependa como Pedro. Que Deus o abençoe. E lembre-se de que no último pensamento a seu respeito não foi de ódio. O nosso último pensamento a seu respeito não foi de ódio, mas de amor, misericórdia e compaixão. Todos passam por momentos de trevas, pastor, e você está experimentando um desses momentos agora. Morreremos com gratidão no coração por tudo o que fez por nós e com tristeza pelo que vai fazer conosco agora. As garotas abaixaram a cabeça em reverência ao seu pastor, deram as mãos e começaram a orar suavemente. Elas viam claramente que o medo da morte tinha endurecido o coração do pastor para com elas e para com Jesus. O pastor então ergueu a pistola e atirou nas 2 ovelhas adolescentes. Assim que as garotas caíram no chão mortas, o policial mais próximo tomou a arma das mãos do pastor, empurrou-o contra a parede e também o matou com 2 tiros. Ao cair ferido, o pastor não disse nenhuma palavra que expressasse arrependimento ou coisa parecida. Somente um terrível grito de ódio. E então morreu. Perdeu o sabor. Um pastor que perdeu o sabor. Um pastor que se deixou degenerar, que se deixou apostatar. Queridos, que Deus nos guarde disso. Ninguém aqui é imune. Eu oro, Senhor, não permita nunca que eu chegue a um ponto desse. Guarda meu coração. Amados, o medo, nessas horas, ele é benéfico. Medo de se desviar, medo de voltar para o mundo, medo de ir para o inferno. É saudável. Isso nos faz pensar, nos faz dar a volta por cima com a ajuda do Espírito Santo, voltar ao primeiro amor, dobrar os joelhos, se arrepender, buscar a face de Deus, reagir e não se entregar de vez. Que Deus nos guarde disso. Que dia após dia, ano após anos, tenhamos sal em nós mesmos. Que nunca venhamos a nos tornar insípidos, sem graça, sem vida e sem Deus nesse mundo. Amém, queridos?